Eu tive o diagnóstico em 2010, por volta de 2010, 2011. Eu tive uma hemorragia muito grave, precisei ser hospitalizada, e aí a partir disso veio o diagnóstico. Foi é, relativamente rápido, porque quando eu tive a hemorragia, eu já fui encaminhada para uma ginecologista, e essa ginecologista já acendeu uma luzinha pensando no assunto. E a partir disso, eu já fiz alguns os exames iniciais com ela, e ela já me encaminhou para a hematologista que me deu o diagnóstico de SAF. Então não foi como algumas pessoas passam pelo processo de demora de muitos anos, no meu caso foi Uhum. rápido. Acredito também que tenha relação por eu tenho uma irmã gêmea que tem lupus. Então, o alerta foi ligado, eu acredito que possa ter tido relação com isso, que já tinha sido diagnosticada antes de mim. Então, nesse período do diagnóstico, eu só tinha o sintoma de sangramento mesmo. Aí, a partir disso, os ciclos menstruais não foram mais os mesmos, e aí eu passei a usar anticoagulante e uma injeção quando eu precisasse viajar por mais de 3 horas. E aí, a partir disso, é que desencadeou a artrite reumatoide. E aí, não melhorava. Eu passei pelo todo o tratamento do que se passa por uma lesão, mas eu não melhorava. E aí começaram a aparecer as dores articulares em outros membros. Inchaço, vermelhidão, a hiperemia e tudo mais. E a partir disso é que minha hematologista indicou a necessidade de ir para reumatologista. E aí eu fui para a mesma reumatologista que minha irmã era acompanhada. E a partir desse momento, eu não tive mais paz, assim. Não conheço um momento que eu não tenha tido dor. Fiz uma viagem com meus irmãos e aí tinha um passeio para ir. E eu não pude ir ao passeio, eu disse, eu não vou a esse passeio porque eu sei que quando eu chegar eu vou estar sentindo dor. Então eu comecei a me privar de muitas coisas. 2022, vamos dizer, eu tive uma das minhas piores crises. Por conta de uma picada de inseto na minha perna, eu tive uma inflamação nessas picadas do inseto que abriu feridas. Abriram 3 feridas na minha perna. E essas feridas demoraram mais de 3 meses para fechar. E aí, nisso, Hum. em retorno com a minha reumatologista, eu fiz novos exames e eu estava pré-diabética. E aí comecei a usar metformina junto com a medicação e aumentei dose também. Eu aumentei não, a indicação dela foi aumentar a dose do corticoide, né? Tirei totalmente açúcar da minha vida. Foi o meu primeiro contato com a mudança nutricional na vida e que me trouxe resultados. Somente no momento em que eu tirei açúcar que as feridas fecharam. Porque Uhum. tinham muitas coisas na minha alimentação que eu acreditava ser saudáveis e que, na verdade, trazia mais inflamação do que saúde. E aí tirei a lactose, mas somente a lactose. E tudo isso junto com o processo. Só que aquelas gangorras continuavam. Mesmo eu tendo me livrado do açúcar, da lactose, a gangorra continuava. Eram dores insuportáveis, que eu não conseguia mais nem dizer qual era o meu limiar de dor, que era tão insuportável que eu chegava a ter movimentos involuntários nas mãos, nas pernas. Eu não conseguia tirar comprimido da cartela, pentear o cabelo, cortar uma carne. Eu precisava de ajudas mútuas, assim. E aí eu cheguei para minha reumatologista e falei para ela assim, eu já entendi que eu tenho que aprender a conviver com a dor. E aí, nesse momento, ela me repreendeu. Ela me disse, nunca mais diga isso. A dor não Uhum. faz parte da sua vida, a dor é algo externo e a gente está aqui para conseguir se livrar dela e nós vamos conseguir juntas. Nesse momento é que a gente começou a pensar no imunobiológico, porque se o corticoide não estava fazendo efeito e eu já estava com o uso muito prolongado, quando a gente chegava na dose mínima, eu voltava à crise. Nós tentamos substituir por metextrato, adicionamos azathioprina e nada estava dando resultado. Então, por isso que a gente começou a pensar no imunobiológico. Só que eu tinha uma resistência muito grande. E aí, Uhum. e ela sentiu a minha resistência. E aí ela falou assim para mim, então, vamos fazer um trato. Você vai cuidar da sua alimentação e daqui a 3 meses você retorna para a gente ver como é que você está. Isso foi em outubro do ano passado, e aí é o momento que eu lhe conheci.
eu estava em conversa pelo telefone com uma prima minha, que também é nutricionista. E aí, conversando com ela sobre o momento que eu estava passando e tudo mais, ela também acompanhou todo esse processo junto comigo, ela é bem próxima a mim. E ela disse assim para mim: Olha, eu fiz um curso, e no curso, um dos palestrantes falou sobre alimentação e doença autoimune. Nesse curso, ele falou sobre retirada do glúten e do leite, de laticínios. Por que você não faz um teste e retira, para poder ver como é que você vai ficar? Só que aí vem Deus nesse momento, porque eu acredito que nada acontece fora dos desígnios dele, da vontade dele. Quando eu desliguei o telefone, eu abri o Instagram e tava lá um vídeo seu, um anúncio seu falando sobre a jornada remissão Uhum. em janeiro de 2024. Aí eu fiz, eu não tô acreditando nisso, deixa eu ouvir. E aí eu vi, era um convite seu que ia iniciar a jornada sobre a mudança de alimentação para doenças autoimunes, e assim eu consumi seu Instagram inteiro. Assisti todos os vídeos, eu fiz, não é possível. Isso só pode ser mesmo uma indicação de Deus, porque ele sabe que eu estou no meu limite e daqui eu não sei para onde ir. E aí decidi fazer a jornada. E aí terminou a jornada, você abriu as inscrições, eu fiz, e eu acho que eu maratonei o que eu podia maratonar, e você foi liberando, né, os blocos dos módulos, e eu fui fazendo, assim que liberava, eu ficava ali esperando a liberação, e fiz todo o passo a passo. E fiz todo o passo a passo, assim como você indica, tudo que você indicou eu fiz. E aí vieram os primeiros momentos, assim, que eu lembro. Os primeiros 10 dias eu não tinha sentido diferença nenhuma. Aí eu, meu Deus do céu, eu apostei todas as minhas fichas. Com 10 dias, era um protocolo de 60, e com 10 dias eu já queria ter todos os resultados do mundo. E não foi bem assim. E eu continuava igual. E aí eu pensei assim, nossa, quando é que eu vou começar a sentir a diferença? Aí comecei a ver os depoimentos, fui atrás dos depoimentos da comunidade, porque isso é bastante importante, ajuda demais. E aí os dias foram passando, com mais ou menos 15 dias, mas eu não deixei de acreditar e não deixei de fazer, não fraquejei em Uhum. nenhum momento, porque eu queria passar pelo processo. E aí, com 15 dias mais ou menos, eu acordei e fiz, não, o que está acontecendo? Eu não tô sentindo nada. Minhas mãos estavam mexendo normais, eu não estava sentindo a dor inicial, fiz, tem alguma coisa estranha. E aí eu fiz assim, já que eu tô fazendo tudo certinho, por que não apostar nisso também? Vou entrar na academia. Na primeira semana eu lhe digo, não é receita de, não tô dizendo que é mágica, não tô dizendo que uma mentira nem nada. Na primeira semana, depois de 5 dias de academia do protocolo, que aí dá mais ou menos 20 a 25 dias, eu estava completamente sem dor. Completamente. E eu passei os 5 dias e não disse nada para ninguém, porque eu fiquei pensando comigo mesma, fiz, eu não vou dizer para não estragar o processo, eu não vou dizer para as pessoas, que as pessoas vão achar que eu tô mentindo, alguma coisa assim, não vou dizer para ninguém, eu vou ficar quietinha. E a partir disso, se seguiram os dias até o final do protocolo sem dor alguma. A dor foi tirada como se passasse uma mão, como mágica. E eu segui, aí os dias foram passando e foi me dando mais força e mais vontade de seguir o processo corretamente. Porque eu estava vendo que os resultados chegaram. E eu achava que seria a pessoa que teria o resultado demorado e não foi. Foi, pode-se dizer, da noite para o dia. Não é um processo que eu digo que é fácil, é um processo que é difícil para a gente aceitar, tirar coisas que a gente gosta da vida, ligar a alimentação ao prazer, ter pessoas em Uhum. volta que estão vivendo sua vida normalmente, comendo o que você gosta, comendo junto com você o que você gosta, e você ter essa certeza do que você quer e seguir o processo, acho que influenciou demais, assim, para mim.